como você gera autoridade no seu mercado. E aí não vamos restringir somente redes sociais, mas como um todo, né? E é curioso porque não sei se tem alguém me ouvindo aqui ou está acompanhando depois pelo YouTube que empreende. A gente não começa do degrau número 10, número 100, digamos assim, do topo ali. Se você for escalar uma montanha, quem já teve essa experiência, você começa por onde? Você começa ali, né, do primeiro passo. Na verdade, você começa decidindo escalar essa montanha. Então, não basta só escalar, você primeiro tem que ter toda uma preparação física, mental, descansar, ter todas umas técnicas, né? Também tem que ter o material para fazer esse procedimento, ou seja, o procedimento metodológico. E isso também acontece ao empreender. Em muitas ocasiões não é só o fato de ganhar dinheiro, não é só o fato de monetização. Ele até é um motivador, com certeza, mas ele não é o único motivador. Se você for somente com essa cabeça de empreender para ganhar dinheiro, tem um momento que você vai parar. Tem um momento que você vai cansar, tem um momento que você vai migrar para outro negócio, vai achar que aquilo não deu certo. Mas, na verdade, tem um passo muito interessante que ele vem antes, e que eu chamo de base. O que é a base, gente? Você já deve ter acompanhado aí uma construção de alguma coisa, enfim, de uma casa, de um prédio, de alguma coisa. Para a gente começar uma construção, o que primeiro a gente faz? Primeiro trabalha a base daquele terreno. Tem que ser um terreno, digamos assim, muito bem trabalhado, porque se ele não for muito bem trabalhado, o que acontece? Ele desaba. E é a mesma coisa ao empreender. Se você não trabalha a sua base, daqui a algum tempo o seu negócio e a sua carreira desaba. Então, é por isso que é muito importante quando você está começando a empreender, quando você tomou a decisão de ser uma pessoa de negócio, ser um empresário, uma empresária, empreendedor, empreendedora, que seja, é muito importante que você entenda que a sua autoridade ela não é alta ainda, ela está no início. É o que a gente chama de generalista, tá? Para quem participa aqui do Clube do Porto, dos nossos alunos, vocês vão receber, tá, amanhã uma pirâmidezinha, a pirâmide da autoridade, que normalmente eu explico ali um passo a passo de como é que você vai escalando ali, de certa forma, é um processo de escala que você vai trilhando. Então, o primeiro é o generalista. O que é o generalista, gente? Pessoal, assim, ó, pega aí teu Instagram, pega aí teu YouTube e coloca lá, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo, sei lá, personal trainer, coloca lá personal trainer. Você coloca essa palavra, vai aparecer vários personagens, né? Vários profissionais dessa área, vários. E o que aquilo gera na tua mente? Cara, isso daqui é muito generalista, é muita gente. Mas talvez algum te chame a atenção porque ele está falando de algum assunto específico. Então talvez ele fale de dor, talvez ele fale de fitness, mundo fitness, talvez ele fale de mentoria para o profissional de personal trainer, talvez ele fale de algum movimento específico, de algum workshop, talvez ele fale de terceira idade, enfim. Percebe que o conteúdo ele vai ficando cada vez mais específico. Então esse é o segundo degrau da pirâmide da autoridade, quando você fica de certa forma reconhecido por alguma especialidade. E aqui um grande detalhe, tá, pessoal? Quando eu falo especialista, não é necessariamente a especialização ali da pós-graduação, aquela coisa toda ali das formações, digamos assim. Mas é quando você, de certa forma, é especialista, é quando você, de certa forma, digamos, eu vou usar o termo aqui bem pejorativo, mas assim, você é o cara ali de algum assunto específico de um grande segmento. E aí você começa a ter uma certa audiência, as pessoas vão começar a te ouvir com mais frequência. E aqui falando de marca digital, falando de rede social, as pessoas vão começar a não só curtir, né, as tuas postagens, mas vão também assistir os teus vídeos, assistir as tuas lives, vão querer entrar nas tuas listas gratuitas, no teu grupo gratuito, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Eles vão mandar direct para você: oi fulano, tudo bem? Adorei seu conteúdo que você postou e tal. Eu gostaria de saber mais, você tem algum curso? Você dá aula sobre isso? Você tem como me ensinar isso de maneira personalizada?
Então perceba que isso são sinais de que você está avançando na pirâmide da autoridade, tá? Mas ela não para por aí. Tem uma terceiro degrau, digamos assim, tá? Que eu chamo de... E aí vem o nome que é legal, né? Você é uma autoridade no seu mercado. Quero que você lembre agora das pessoas que você tem na sua mente, que você reconhece que são autoridades. Por que elas são autoridades para você? Para algumas pessoas, né? Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, existem cantores, existem jogadores, existem políticos, existem personalidades religiosas, enfim, que são autoridades. Então, por que elas são autoridades e outras pessoas não são autoridades? Aqui vem um grande detalhe. Se você parar para analisar a sua carreira como um todo, e, gente, quando nós falamos de carreira, não é só trabalho, tá? Não confunda a carreira, não restringe a carreira só a trabalho. A carreira é o aspecto pessoal, a carreira é o aspecto espiritual, a carreira é a tua saúde tanto física quanto mental. A carreira também é teus momentos de lazer, de hobby, de você estar fazendo algo que você gosta, praticando ali atividades que estimulam tua criatividade, que você, cara, eu gosto tanto dessa minha vida, vale tanto a pena. Então isso é carreira também, é um aglomerado de aspectos. Quando a gente pensa na carreira, é muito importante que você entenda que ao construir a sua carreira, você também está gerando o quê? Experiência. Lembra aí, quando você era estagiário? Eu não sei se você passou por essa situação de ser um estagiário, de ser um iniciante. Ele é o primeiro emprego de modo geral. Lembra aí, né? O primeiro emprego, o estágio. Você chegava a fazer as coisas com 100% de certeza, com 100% de maestria? No meu caso, não. Aquele bordão bem comum, né? A culpa é do estagiário. E no meu caso, a culpa era minha mesmo. Porque, cara, eu errava muito. Eu não sabia procedimentos, eu não sabia questão de hierarquia. No local onde eu trabalhava, às vezes eu não sabia nem... Eu confundia setor, eu errava andar, então eu perdia tempo. Relatório que pegava errado, era uma loucura, assim, porque realmente eu estava iniciando ali. Então, aos poucos eu fui adquirindo experiência. Então, hoje eu tendo, de certa forma, a errar menos. Não é que eu não erro, viu? Eu erro menos, tá? Por quê? A experiência também é um componente muito importante para quem é autoridade. Geralmente, quem é autoridade passou por uma experiência de vida complexa, ampla, conseguiu tirar aprendizados daquilo, conseguiu ter um processo de amadurecimento, tanto intelectual, físico, enfim, por aí. Então, por isso que por isso que quem é autoridade para você, você, de certa forma, criou laços, seja afetivo, seja intelectual, seja o que for, e que, com certeza, a experiência dessas pessoas, elas contam muito para que você as admire. E aqui vem mais um ponto, não para só da autoridade não, tem um quarto e eu vou explicar o quarto e o quinto de uma só vez, porque é o topo da pirâmide. É quando você vira celebridade, a celebridade juntando com a autoridade, que eu dou um exemplo, não sei se você tem filho aí, adolescente ou enfim, criança, existem alguns youtubers que para nós, eu por exemplo, eu sou pai, para mim talvez não seja autoridade, mas para nosso filho, nosso sobrinha, filha, enfim, é autoridade. E olha só que louco, ele é autoridade e é celebridade. Então, nesse quarto degrau, digamos assim, existem muitas pessoas que são autoridades para um certo grupo de pessoas. Tá? Isso aí é legal você entender, porque hoje, né, com a cultura da internet, com o advento aí do YouTube principalmente, isso proliferou muito. Então existem muitas pessoas que são realmente autoridades para um determinado grupo, para um determinado nicho. E isso também você pode alcançar. Tá? E assim, gente, quando nós usamos o termo celebridade, não associa a riqueza, não associa aquele glamour, aquela coisa toda da mídia, mas associa que você gera um grande valor para a sua audiência. Então, por isso que aqui dentro das nossas metodologias é muito importante o primeiro passo que normalmente a gente aborda, assim, que você seja um empreendedor que gere valor. Quando nós falamos gerar valor, é ajudar mesmo o seu cliente a evoluir, ajudar mesmo
pessoas a adquirirem informação, a se reeducarem, a educarem. É curioso quando a gente fala do termo reeducar. Nossa sociedade hoje ela passa por esse processo de reeducação. E quando eu falo reeducação, não confunda com a educação formal da faculdade, da pós, enfim, ou do ensino médio, da educação básica como um todo, mas a reeducação dos nossos conceitos, a nossa reeducação da forma como nós enxergamos o mundo. Hoje eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar. E observo tanto o que acontece aqui na telinha, aqui na rede social, quanto o que acontece aqui fora, né, no mundo real, digamos assim. E é curioso porque, né, com esse contexto todo que está vendo aí da pandemia do corona, e esse negócio todo, uma das grandes restrições que a gente está tendo hoje é de convívio social com grandes aglomerações e principalmente com apertar a mão do outro, com abraçar o outro, enfim, ter o contato com o outro. E olha que louco isso, a gente chegou num nível em que o nosso convívio social está cada vez mais restrito, está cada vez, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa, de certa forma, respeitar o espaço do outro. E percebe aqui como isso é conceitual, como isso é questão de valor, não necessariamente algo que a gente aprende ali, uma faculdade, uma pós e tudo mais. Isso aqui é algo que a gente aprende na vida mesmo. E, Bruno, o que isso tem a ver com autoridade? O que isso tem a ver com carreira, com negócio e tudo mais? Toda vez que eu mentoro alguém, eu gosto que ele perceba o seguinte: ele não está vendendo produto, ele não está vendendo serviço. Ele primeiramente precisa entender que o negócio dele é servidão. Ele está servindo a alguém, né? Para pensar aí, você que é empreendedor, você serve o seu cliente. Quanto mais você serve, mais de certa forma você vai gerando autoridade também. O teu cliente fica cada vez mais satisfeito. Pensa aí agora nos locais que você costuma frequentar, restaurantes, bares, enfim, cafés. Por que você gosta tanto desses locais? Porque talvez eles te sirvam de uma maneira muito atraente. Você gosta do aconchego, do atendimento, você se sente em casa. Toda vez que eu falo de atendimento, eu sempre dou exemplo. Ótimos atendimentos nos fazem se sentir em casa. Eu, pelo menos, né? Eu não sou um cara que eu viso muito glamour, que negócio todo. Então, assim, um local que me faz sentir em casa, confortável, para mim ele é sensacional, retorno lá. Não necessariamente tem a ver com poder aquisitivo, não necessariamente tem a ver com altos valores. Estou dizendo também que altos valores seja ruim, nada disso. Mas o principal que a sua empresa deve atingir é fazer com que o cliente se sinta confortável, fazer com que o cliente se sinta em casa, fazer com que o cliente se sinta à vontade, tá? E aqui a gente tem sempre aquele exemplo, quando, né, nós estamos aí comprando alguma coisa numa loja de sapato, roupa, enfim, em algumas ocasiões a gente se sente desconfortável quando tem ali um vendedor para lá e para cá com a gente. A gente fica ali incomodado. Às vezes a gente nem entra na loja porque já sabe que vai ter alguém ali na tua cola. E é muito curioso porque aqui vem um grande detalhe. Tem pessoas que gostam desse tipo de atendimento e tem pessoas que não gostam desse tipo de atendimento. Então, eu não sei de verdade onde eu vi, se foi Murilo Gano, não lembro quem repostou. Mas se você souber, me avisa aí, comenta aí, que eu ajudo a galera a ir lá e ver essa imagem. Que tinha duas cestinhas, uma cestinha de cor vermelha, se eu não me engano, não lembro agora. Eu quero ser atendido por um vendedor, e a outra azul, eu não quero ser atendido por um vendedor. Eu achei isso fantástico, porque você personaliza o atendimento, você personaliza aquilo que eu estou falando, de deixar o cliente extremamente à vontade. Então, eu vejo que assim, recapitulando tudo que a gente falou aqui, nós falamos muito sobre autoridade, expliquei para vocês a questão da pirâmide. Eu vou enviar essa pirâmide para você nos nossos grupos gratuitos, para quem participa dos grupos aqui amanhã. E quem não participa, entra aí
do Clube do Porto, que eu chamo, que são grupos em que eu envio nossos conteúdos, envio áudios. Em muitas ocasiões eu tenho alguns insights por aí, então eu pego o celular e gravo lá, envio os insights, a galera já tem outras ideias para aplicar no seu negócio, enfim. É um grupo que a gente aposta muito, né, porque a galera gosta dessa riqueza de conteúdos e não é, enfim, um grupo em que vai te encher ali de informações. Pessoal, basicamente por hoje é isso. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma pergunta, entre em contato aqui, entre em contato no direct, vai lá no Clube do Porto também, no WhatsApp ou no Telegram, participa lá do nosso grupo, é totalmente gratuito, 100% gratuito. E aqui só para deixar um recado, principalmente para você que está começando a empreender, super entenda que esse processo de generalista, especialista, autoridade ali, que talvez seja, de certa forma, o alvo tangível, o alvo alcançável, de certa forma, você tem que ter muito claro que quando você está começando, tá? Quando você está começando a sua carreira, e é muito curioso, tá, gente? Não confunda começar a sua carreira é uma coisa, começar a sua carreira sobre a percepção do seu cliente, de quem está te vendo, é outra coisa, tá bom? Porque em muitas ocasiões o cliente vai olhar assim e falar, ué, quem é esse cara? Por que agora ele está falando disso, está falando daquilo? Do nada ele está falando disso, ele não falava dessas coisas, ele não se comportava dessa forma, ele não se vestia assim, como é que agora ele está mudando do nada? E é isso que a gente trabalha também na mentoria, tá? Para quem está do zero. É uma transição, tá? Porque se você faz de uma maneira drástica, se você faz de uma maneira ali grotesca, você choca ali e gera uma confusão e a galera talvez não consiga acompanhar aí a tua evolução, você acaba perdendo ali alguns possíveis clientes ali do início da sua carreira, tá? Então, por isso que para você que está do zero, entenda esse processo. Quando eu falo processo, gente, é processo mesmo. Você já teve a experiência de fazer aquelas experiência da sementinha ali da escola? Ela não nasce do dia para a noite, ela, de certa forma, demora um certo tempo, 1 mês, 2, 3 meses que seja, e isso você fazendo ali todo dia o procedimento que o seu professora está dizendo para você fazer, tá? E não basta só plantar, tá? Eu sempre faço essas analogias para você entender que empreender nesse nosso mercado é a mesma coisa. Tem coisas que você vai ter que fazer todo santo dia. Tem coisas que você vai, de certa forma, se privar, tá? E aqui eu não estou falando de sacrifício, mas é privar uma parte do teu tempo para você fazer e se dedicar àquele momento. Por isso que é muito importante também você trabalhar a tua gestão de tempo, tá? Você gerir o seu tempo, você, de certa forma, entender que em alguns momentos você vai precisar se privar, mas é muito importante você não deixar de fazer o que relaxa a tua mente, tá? Eu vejo que isso também é um grande erro, digamos assim, que a gente detecta em quem está começando a empreender. Eu vou usar o termo aqui, workaholic, o cara é 100% ali, trabalho, porém a sua saúde mental ela vai pedir, oi, eu quero um momento de descanso, eu quero um momento de prazer também. Então a gente trabalha muito essa questão do equilíbrio. Para quem conhece aqui alguns dos nossos alunos, perceba os stories deles, perceba ali as postagens deles. Eles têm um momento de trabalho, de bonitinho, mas olha ali uma sexta-noite, um sábado, domingo, os stories dos nossos alunos, vocês vão perceber que eles estão com a família, vocês vão perceber que eles estão estudando, vocês vão perceber que eles estão aprendendo coisas novas. Isso tudo fazem parte das nossas orientações, porque de verdade eu sou extremamente contra essa questão de somente trabalho, somente focado ali no dinheiro, porque de verdade a sua saúde mental ela vai te pedir, e em algumas ocasiões ela te pede ali de uma maneira bem drástica, né? Falando aqui de patologias e tudo mais, e não é o caso. É interessante você empreender com saúde, empreender de uma maneira saudável, empreender de uma maneira prazerosa, tá? E sempre lembrando, não é porque você faz o que gosta que não vai te dar trabalho. Vai te dar trabalho sim, tá? Você que empreende, com certeza já deve ter percebido, Bruno, eu faço o que eu gosto.
mas eu tô cansado. Claro que tá cansado, porque dá trabalho mesmo, tá? Mas é muito legal você fazer o que gosta, né? Ter todo aquele cansaço, poxa, não tô fazendo o que eu gosto, já tô cansado, tá? Então, tem isso claro, tá? Você vai ter esses momentos e é muito importante você investir, digamos, na sua saúde mental, no seu momento ali com você e tudo mais. Ok, pessoal? Então, esse foi o Porto 2107 de hoje. Na próxima semana, talvez tenha algum convidado, ou talvez seja eu aqui. Caso você queira que eu fale de algum assunto específico, me manda e a gente prepara o material todo.